Fala, nação alviverde, vamos acompanhar as últimas notícias do nosso Verdão. Destaque para Alex Miller. Vamos lá! Ontem, no Allianz Parque, o Verdão só empatou com o Botafogo. Vamos assistir a reportagem do José Paes. O Palmeiras estreou no Brasileirão desse ano, mas a derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista ainda está dando o que falar entre alguns palmeirenses. Você acha que essa perda do Campeonato Paulista foi uma coisa isolada ou precisa de uma reformulação? Tem que alguém chegar? Como é que você analisa? Olha, eu acho que em termos de elenco está bem montado, a diretoria procurou reforços de nível, né? Alguns não estrearam ainda, como é o Paulinho, o caso dele. Mas eu acho que precisa sim o time pegar mais ritmo, mais força, mais intensidade. Tá faltando agora o Abel encaixar esse time, a forma de jogar, com a chegada do Vitor Roque. O torcedor pediu, a Leila hoje contratou, trouxe jogador renomado para o nosso clube. Eu acho que creio que 10 rodadas aí do Brasileirão a gente já está entrosado e vamos para o Mundial e Paulistinha deixa com eles, nós que é Libertadores. Parece que agora ir à final e perder final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. Pela primeira vez desde que o professor Abel Ferreira chegou aqui no Brasil, que o Palmeiras não é o atual campeão de nenhum campeonato. Por isso, para voltar ao caminho das vitórias, que o Verdão encarava essa partida diante do Botafogo como uma grande virada de chave. Com o time considerado ideal em campo e com a estreia do volante Lucas Evangelista logo como titular, o Palmeiras viu o Fogão ter a primeira chance de gol nesse chute do Igor Jesus que o Everton quase entregou. Quando o próprio Igor Jesus tentou de novo sozinho, foi justamente o Everton quem apareceu para salvar. Aliás, chance para o Botafogo e o Everton salvando foram duas coisas que não faltaram no primeiro tempo no Allianz Parque. Pelo lado do Palmeiras, o Vitor Roque aproveitou o cruzamento pelo alto, mas cabeceou para fora. Só que a melhor oportunidade de fato do Verdão no jogo veio com o Flaco Lopes. O argentino tinha acabado de entrar na vaga exatamente do Vitor e parou no goleiro John. Final 0-0 no Allianz Parque. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento ou rasteiros. Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. A função do treinador é sempre te levar até a última parte do campo. E a gente tem chegado lá. Depois é decisões, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma, que às vezes tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, e isso faz parte do futebol. A gente tem um Estevão que é um driblador e que chama a atenção pelos seus dribles. Né? Ele é um cara que é diferenciado nisso e a gente está feliz por ter ele na nossa equipe. Vocês viram eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram eles a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Vocês concordam com o Abel Ferreira? Vou começar pelo Miller aí. O que acontece com o Palmeiras? Palmeirense, você viu falando? Ai, que saudade do Palmeiras quando jogava com vontade. Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras já não é o mesmo time de 2, 3 anos atrás, né? Até porque perdeu muitos jogadores decisivos, em especial Dudu e Rony. Acredito que deu uma queda no time de rendimento técnico, né? Acho que é a pior fase do Abel desde quando ele chegou no Palmeiras, até porque a gente nem fala de resultado, né, Xará? A gente fala de desempenho. Acho que o desempenho do time do Palmeiras, já desde o ano passado, está muito abaixo do grande Palmeiras que conquistou muitos títulos, né? Quando o Abel chegou. Então, acredito, Michele, que o Palmeiras precisa, né? Não precisa, não de reforços. O Palmeiras precisa, esse elenco aí,
a começar pelo treinador, a superar as suas limitações e aquilo que fazia de melhor no passado tem que voltar a fazer no presente. O Palmeiras hoje não é um time a ser batido, é um time que está em um abatimento muito grande dentro de casa. Empatar com o Botafogo todo desfigurado, então acredito que é mais um reflexo, né, Xará? Mais um reflexo da má fase que passa o Palmeiras desde o ano passado. Má fase que passa o Palmeiras, começando pelo treinador, que coloca em campo, porque o que a gente vê hoje no Palmeiras é o resultado final, é o que ele apresenta em campo. Como ninguém mais tem acesso aos treinos, a gente não sabe o que ele faz no dia a dia, sempre depois de uma data FIFA, o Palmeiras volta a jogar e joga mal. Isso foi em quase todas as vezes que houve um tempo para treinamento. Dessa vez não houve tempo hábil para treinar, mas isso já vem se apresentando há muitos jogos. O Palmeiras, ano passado, não teve um grande jogo, aquela exibição, sabe? Aquele jogo que encantou. Foi tudo aos trancos e barrancos, foi ganhando porque os adversários não eram melhores tecnicamente do que o Palmeiras. Então, na individualidade, o Palmeiras muitas vezes resolvia o jogo. Bola parada, o Estevão, né? Mas agora nem o Estevão está funcionando. E a gente não vê mais em campo aquelas jogadas ensaiadas que antes existiam. Hoje em dia, o que é? Joga a bola para o Estevão, ou dá chutão, ou faz chuveirinho. Quando o Abel fala que 80% dos gols são de cruzamentos, mas são de jogadas que são elaboradas, que são bem feitas, tem ultrapassagem do lateral, tem penetração do meia que faz o facão, entra na área, recebe, cruza. O Palmeiras não faz jogada para cruzar. O Palmeiras cruza a esmo. O Piquerez cruzou 200 bolas, todas na cabeça dos adversários. Volta muito também, às vezes, a bola. Não, o Facundo, que custou, sabe quanto? 12 milhões de dólares. Uma das negociações mais caras da história. O Palmeiras gastou 12 milhões de dólares num jogador caranguejo. Ele pega a bola e vai para trás. Pega a bola e vai para trás. Pega a bola e vai para trás. Seja o empresário dele. Gente, o Giai custou 7 milhões e meio de dólares. E não joga. Não joga e quando joga, não joga. Porque não faz nada e cruza tudo errado. Então, assim, o Palmeiras vive hoje, nós estamos diante da maior crise técnica do Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. E outra coisa, né, Xará, Michele? O treinador também, o Abel, ele tem que ter, e não tem, ele tem que ter humildade em reconhecer que não está bem. Todo mundo passa por uma fase ruim. Ué, mas ele vai falar, mas eu não cheguei na final do Paulista? Não, então, ele está justificando isso. Mas chegar numa final e não ganhar, a gente fala, né, vice e último, é a mesma coisa. Então, Michele, eu acredito que ele não tem humildade para reconhecer que está mal. Eu acredito que ele está fazendo de tudo, a começar pelas palavras dele mesmo. Ele está fazendo de tudo para ser mandado embora pela Leila, porque ele mesmo já não aguenta mais ficar já aqui. Teve um desgaste, aquele desgaste que você comenta, ele mesmo não quer mais ficar. Então, pelas suas declarações, Michele, dá para perceber que ele quer, depois do Mundial, principalmente, vazar. Bom, vai ser uma grande vitrine para ele, acho, esse Mundial, né? Se fizer um bom trabalho, né? Você falou a senha aí. Se der vexame, não vai ficar legal, não. Logo aí não, Eu acredito que não passa da primeira fase. Bom, o final de semana foi agitado no Palmeiras. Além do empate, teve protesto também da principal organizada do clube. E o José Paes vai atualizar tudo pra gente. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva nessa segunda-feira. Meu Deus, os bastidores, o clima tá fervendo lá pros lados do Palmeiras. Primeiro, se você me permite, eu queria colocar aí na tela uma declaração, uma postagem do ex-goleiro Marcos. O São Marcos, campeão da Libertadores em 99 com o Palmeiras, também campeão do mundo com a nossa seleção em 2002, porque ele deu uma cutucada no Abel Ferreira, exatamente depois dessa coletiva quente aí do Abel, pós-empate do Verdão em 0-0 com o Botafogo. Coloca na tela aí, por gentileza, diretor. Abre aspas, então, para o Marcos. Vou ler aqui um trechinho dessa nota. Olha o que disse o ex-goleiro. Rapaz, será que está cavando a saída? Está sem paciência, estúpido? Deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades. Ele está arrumando desculpas aonde não tem.
Hoje o Marcos também foi para as redes sociais para meio que pedir desculpas em relação a esse post, a esse comentário que ele fez lá na internet. Então vamos com a segunda tela aí, diretor, por gentileza. O Marcos hoje, abre aspas, só para avisar aí, não sou da turma que acha que o ciclo do Abel Ferreira se encerrou, ainda acredito no seu trabalho. Ele já nos deu provas de que tem grande capacidade de mudar rumos. Agora é a hora pro cabeça fria e coração quente, pôr a bola das nossas vaidades no chão e voltarmos para o todos. Somos um, fecha aspas, pro Marcos. Ontem, antes do jogo entre Palmeiras e Botafogo, a Mancha Verde, a principal torcida organizada do Verdão, foi para as redes sociais para criticar o Abel e também a presidente Leila. Vamos colocar primeiro aí o trechinho, a crítica em relação ao treinador, ao Abel, na tela para vocês acompanharem comigo. Olha só, abre aspas, vou ler só um trechinho também dessa nota, foi grande, foi extensa, da Mancha Verde. Lembre-se, Abel, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. O Palmeiras não começou com você. A torcida não precisa de lições de como torcer. Se não está feliz, peça para sair. E sobre a Leila Pereira, nessa mesma nota, a Mancha Verde disse o seguinte, abre aspas aí, diretor, para Leila. Cada vez que você fala, desrespeita a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na sexta-feira eu estive aqui nesse mesmo Pacaembu onde eu estou agora para a festa, para a premiação dos melhores do Campeonato Paulista agora em 2025. A presidente Leila Pereira estava aqui, esteve presente representando a Sociedade Esportiva Palmeiras e foi questionada sobre dois assuntos. Primeiro, sobre aquela imagem em que ela aparece dando um sorriso ao lado da taça de vice-campeão paulista, está ali na imagem ela e o Rafael Veiga, e ela está sorrindo com a taça de vice-campeão. Também foi questionada sobre um outro tema, sobre a conversa que ela teve com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, antes do jogo. Nessa conversa de bastidor ali, antes do jogo, no gramado da Neoquímica Arena, a presidente Leila disse para o Augusto que o Corinthians sempre vencia o Palmeiras na Neoquímica Arena. E ela falou sobre esses dois temas aqui no Pacaembu e a gente vai conferir agora. Pode rodar aí, diretor. Com relação à conversa que eu estava tendo com o Augusto, aquilo foi uma invasão de privacidade. Que eu não estava dando entrevista, foi uma conversa amigável que eu estava tendo com o presidente do Corinthians, que é meu amigo, que nos recebe sempre muito bem na Neoquímica. E eu estava conversando com ele, foi uma brincadeira, e todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Ah, o meu sorriso. Gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse chorando? Sabe? Eu vou falar com toda sinceridade para vocês. Eu nunca fico triste em resultado de jogo. É um jogo, tá? Eu fico decepcionada, eu fico brava, ou às vezes as duas coisas. Como é que eu vou me lamentar se a culpa não foi o Corinthians? Nós perdemos, entendeu? Na nossa casa e não conseguimos reverter, não é? Então, no flash, não é, que me pegaram, eu não estava também sorridente, não é? Aquela lá era a Leila Pereira. Tá? Eu sou a presidente do Palmeiras, eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar a minha personalidade porque alguns torcedores acham que eu devo mudar e eu acho ridículo determinados torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros, tá? Tá, então, Leila Pereira aqui no Gazeta Esportiva, são muitas as camadas a serem comentadas, viu, minha amiga Michele? Então eu devolvo para vocês poderem comentar tudo direitinho aí nos nossos estúdios, tá bom? Sigo aqui no Pacaembu, daqui a pouco eu volto com mais Palmeiras aqui no programa, tá bom? Show, José Paz. Então daqui a pouquinho Alex Miller e Miller vão comentar. Aí, Alex Miller, o que você achou? Bom, o Abel, a Leila, então, tanta coisa para falar. Eu até falei ontem de uma maneira bem incisiva no Mesa Redonda, aliás, viralizou tanto que chegou em todos os lugares, mais de 130 mil visualizações só nessas primeiras horas aí desse vídeo aí, desse corte, porque isso pegou muito em cheio a torcida do Palmeiras, né? O Abel, em vez de se preocupar em arrumar o time, que tá uma porcaria dentro de campo, ele fica dando desculpas e fica querendo ensinar os outros a fazerem coisas que não tem a ver com ele. Ele tem que tratar de arrumar o time do Palmeiras. A torcida que homenageou o Abel 200 mil vezes, fez aquele mosaico maravilhoso com as caravelas, uma homenagem emocionante. O Abel sempre fala que ele se emocionou muito. Agora ele vem e começa a espetar a torcida, falando que ó, a torcida do Botafogo gritou campeão, em 2 anos os palmeirenses não gritaram, mas fizeram muitas homenagens, defenderam o Abel de muitas coisas, inclusive muitas coisas justas, que ele tinha que ser defendido mesmo, e a torcida defendeu. Mas agora ele quer ensinar a torcida a torcer, ele quer ensinar os repórteres a fazerem perguntas, ele acha que pode chegar e mudar o mundo aqui.
O Brasil tem a sua cultura, o futebol brasileiro tem a sua história, o brasileiro é diferente do europeu, do português, né, inclusive, porque está na Europa, torce diferente, tem um outro tipo de formato de arquibancada, é diferente, Abel. Não adianta você querer inventar moda e fazer os torcedores torcerem do jeito que você acha certo. Deixa a torcida torcer lá, que ela faz muito bem o papel dela. E se ela hoje não está tão exaltada como você gostaria, é reflexo só do que está acontecendo no campo. Ou o que não está acontecendo no campo. Porque o Palmeiras não está jogando nada já faz tempo. E a Leila? E a Leila? Aí... melhor... Deixa o Miller falar. Eu prefiro que o Miller fale, deixa porque o Miller falar. Eu não quero tirar a televisão do ar. Fala aí, Miller. Vai, Miller, você. Olha, Michele, eu sou coerente com as minhas declarações. Eu não sou simpático com a Leila. Todo mundo sabe isso. Agora, quando ela fala que olha, se eu vou sorrir e ficar séria, quer dizer, é o meu jeito, o meu estilo, tá? Essas declarações, esse comportamento, é uma coisa dela, pessoal. Ela tem que respeitar. Agora, ninguém invadiu a privacidade dela, até porque ela estava dentro do campo. E uma câmera na frente dela. Exatamente. Então, acho que não foi invasão de privacidade. Uma coisa normal. Como ela falou que é tom de brincadeira, eu até concordo. Realmente ela brincou com Augusto. Eu achei que foi um tom de brincadeira. Como eu te falei, Michele, eu sou coerente. Ela brincou com Augusto Melo e as pessoas levaram por um outro lado. Eu não levei. Então, eu acredito que essas declarações dela ali, eu não discordo do que ela falou. Agora, as outras sim, e não preciso... E o sorriso na foto, com taça de vice-campeão. O Veiga quase chorando e ela... Mas veja bem... Mas ela é dirigente, então, exatamente, Xará, eu não consigo ver uma ironia dela. Não foi ironia, foi uma coisa descabida. Não é que ela fez de propósito. Mas se ela estivesse chorando, seria normal? Não, mas é que ela não tem noção do que é futebol. Ela foi receber a taça, Alex, é espírito receber esportivo. Receber a taça é uma coisa, você pega a taça e vai embora. Não fica posando com a taça de vice-campeão na casa do Corinthians, o seu maior rival. Mas ela foi tirar uma foto com o Rafael Veiga. Pra quê? Ué, mas pediram pra tirar. E depois o Abel levou todo mundo lá. Aí depois o Abel... O time... Aí outra coisa, o Abel trouxe todo mundo... Bom... Coisa que ninguém faz. É isso, torcedor palmeirense. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!